Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi. Eu sou Daniel Hammerhuisman, psicólogo e psicanalista independente, e hoje estou aqui com os meus colegas e amigos psicanalistas, Rodrigo Louro e Felipe Campos. O tema do vídeo de hoje é transmissões sintomáticas da psicanálise. Uma repetição sem fim? Ora bolas, né? Um tema aí forte, né? Potencialmente polêmico. O que é um sintoma, né? O que que é uma transmissão sintomática e por que que ela tenderia a se repetir indefinidamente? Isso diz respeito aí a um panorama histórico que a gente pode fazer em relação à psicanálise no mundo e no Brasil, para ter dimensão aí dessa temporalidade, né? Então, em primeiro lugar, eu passo a palavra agora para o Felipe Campos, e vai tecer algumas considerações. Depois o Rodrigo vai comentar e a gente vai produzir um diálogo em cima disso. Então sejam muito bem-vindos, Felipe e Rodrigo. Obrigado pela presença. Bom, boa noite. Quando o Daniel me chamou para falar desse tema, eu lembrei que eu já tinha estudado alguma coisa sobre isso e a, a parada que eu estudei, ela é basicamente uma interseção entre a transmissão da psicanálise no Brasil pela IPA, né? IPA ou APA, eu sempre confundo. A APA é de psicologia e IPA é de psicanálise. Pela IPA, um acontecimento no Brasil. Como é que se davam as instituições psicanalíticas no Brasil ao longo da década de 50 até a década de 70, talvez, mais ou menos, durante o período da ditadura. E depois, como que essa treta ela desembocou numa segunda treta que aí, essa segunda treta, ela diz mais respeito à psicanálise lacaniana. Na verdade, essa história ela é interessante porque ela pega esse amálgama entre a IPA e os lacanianos. Basicamente é o seguinte, na época da ditadura no Brasil, tinha um sujeito chamado Amilcar Lobo, que era candidato a analista pela escola de um sujeito que eu acabei de esquecer o nome. E esse É, Amilcar Lobo, a da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, né? perfeito, você vai me ajudando. E aí, esse Amilcar Lobo, ele era candidato a analista e ele também era um cara que auxiliava nos procedimentos de tortura. O que se sabe, com certeza, é que ele auxiliava em manter o cara vivo. Ele dava cuidados médicos ali para o cara continuar vivo, para ele poder ser torturado. Uhum. E aí, a mãe do Bussunda do Cacete Planeta, a Helena Bresserman Viana, ela escreveu um livro perguntando o quão correto seria aceitar um torturador como um analista. O quão correto seria a figura de um torturador, seria um torturador poder exercer essa função de psicanalista. O que, por sua vez, gerou uma segunda treta, que foi um livro escrito por um francês chamado Jean Louch, que ele conta que a Bresserman Viana ela foi lançar esse livro dela, que chama, acho que Não Conte a Ninguém, Contribuição à História das Sociedades Psicanalíticas do Rio de Janeiro. Ela foi lançar esse livro na França e o Aloche perguntou, ele estava na plateia, ele perguntou, mas o que isso aí tem a ver com psicanálise? Aí diz o Jean Aloche, nesse livro dele, que chama A Edificação da Psicanálise, que nesse momento a plateia foi a loucura, começaram a xingar ele, e ele mal teve o tempo de terminar de fazer essa pergunta e a galera começou a gritar. Começou a gritar e ele teve que sair meio às vaias do auditório. E aí, basicamente, assim, é o seguinte, e nesse momento que a Helena Bresserman Viana escreveu esse livro, existia um grupo de psicanalistas lacanianos incipiente, mas emergindo no Rio de Janeiro, se não me engano, mas acho que tinham de outras partes do Brasil também, de análise de inspiração lacaniana, não sei se eram todos lacanianos, que, é, que escreveu um livro chamado Crise na Psicanálise, em que eles criticavam as maneiras de transmissão ou sintomas da transmissão da psicanálise na IPA, nas vertentes da IPA. E basicamente o que esses caras, um dos termos que esses caras usam ali para descrever o modo como era transmitida a psicanálise pela IPA era de gerontocracia, que eram sujeitos mais velhos apadrinhando os sujeitos mais novos, que por sua vez apadreavam os sujeitos mais novos, e, existia uma espécie de dinâmica de adoração ou de
excesso de respeito, não sei se adoração seria a melhor palavra, mas um excesso de respeito, um excesso de zelo, De reverência, é, né? De de ficar. reverência. Reverência talvez seja uma palavra boa, ao lidar com esses psicanalistas mais velhos, de modo que eles não eram questionados de forma alguma. E o que esses caras notaram, Wilson Chebab, Hélio Mascarenhas, Cerqueira Filho e Companhia Limitada, que escreveu esse livro, é que frequentemente não, como dinâmica institucionalizada ali na organização, o que acontecia era que a verdade, a interpretação desses caras para a instituição, internamente para os pupilos, era tida como verdade, a chegar num ponto que parece que isso se repetia dentro da clínica. Então o sujeito falava assim, sei lá, você tem um, um negócio mais ridículo, né? Um exemplo. Você tem um complexo de édipo mal resolvido, aí o cara, pô, eu tenho um complexo de édipo mal resolvido. A sua neurose obsessiva é porque você está afixado na fase anal e você tem que lidar melhor com o seu superego. O cara, pô, eu tenho uma fixação na minha fase anal, eu tenho que lidar melhor com o meu superego. E eram interpretações de cima para baixo que, em vez desse tipo de interpretação, digamos, causar uma espécie de efeito simbólico que reverberava sobre o mundo da pessoa e mudasse um jeito dela perceber, ou dela ler, ou dela lidar com o mundo, na verdade, essas interpretações desses gerontocratas, elas vinham de cima para baixo, os sujeitos aceitavam, eles acabavam aceitando essas verdades como um dogma sobre si e acabavam tendo uma dinâmica ali de reprimir ou recalcar, se a gente quiser, não sei qual a melhor palavra para usar nesse contexto, talvez reprimir seja melhor, mas uma dinâmica de reprimir aquilo que eram sintomas emergentes ali de um problema individual. Então, esse meu sintoma está emergindo, o cara dá uma interpretação chapada, uma espécie de psicanálise selvagem, eu aceito aquilo e reprimo. Sim, Reprimo porque eu falo, só um vamos parênteses. lá. E assim, eu já fiz análise pessoal com pessoas da sociedade, né, de psicanálise de São Paulo, por exemplo. Meu avô, ele era um didata, né, então ele era um um gerontocrata, né, de alguma maneira. E assim, eu entendo que a tua colocação sobre foi um tanto caricatural, né, de dizer a sua neurose obsessiva é por causa de... não é tão caricatural assim, mas o que eu quis dizer, o que eu acho que você quis dizer é que são interpretações verticalizadas que o sujeito é obrigado a concordar, senão ele é acusado de ser resistente, de ser Perfeito. infantil, e aí é feito uma espécie de uso de poder em que ou o cara pula fora e desenvolve e desenvolve uma transferência negativa, ou ele diz amém para aquilo e ele mesmo se torna um futuro gerontocrata que reproduziria essas interpretações mirabolantes ou, né, ou fantásticas sobre ele mesmo. Isso. E depois que, assim, e assim, isso que eu aprendi em livro, você já me disse no outro vídeo que você viveu na prática. Então você sabe disso infinitamente melhor do que eu sei disso, por exemplo. E aí, essa crítica que os lacanianos fizeram à galerinha da IPA é uma crítica muito fundamentada. Assim, é uma crítica que esses termos que eu estou dizendo aqui foram retirados desse livro, que tem uma série de, sei lá, uns 12 artigos, talvez. E aí, por volta dessa época, um pouco antes, talvez, esse livro acho que é de 92, o livro da Bresser Viana talvez é de... Não me lembro agora a data. Mas ela escreveu esse livro sobre esse psicanalista, esse Amilcar Lobo, e eu não tenho certeza, mas ela sabe disso porque ela foi uma das vítimas de tortura e reconheceu o sujeito ali nos porões da ditadura. E aí ela escreveu essa história dizendo, questionando como é que você aceita um torturador ou um potencial torturador como um didata e tal. E aí a pergunta que o Jean Louch faz é a seguinte: por que que você compete ao psicanalista selecionar uma característica do sujeito, um significante qualquer, ou um traço, o traço de torturador, e falar assim, não, como você é um torturador, eu não vou te atender. O Alush, ele pergunta, isso seria uma atitude psicanalítica? Aí o subtítulo do livro do Jean Alush é A Edificação da Psicanálise, que talvez edificação, por conta do Lacan, talvez a gente possa entender de um jeito melhor como talvez moralização da psicanálise, porque o Lacan ele tem um jeito específico de entender a ética da psicanálise e a moral e por aí vai.
Mas aí o Jean se pergunta, será que quando a gente recebe alguém na clínica, suponhamos que a gente saiba que esse cara tortura pessoas, a gente vai recusar atendê-lo porque a gente sabe disso, ou a gente vai perguntar, ele vai falar assim, eu estou sofrendo muito, eu torturo pessoas, você vai falar assim, e aí? Porque é mais ou menos isso que é uma conduta clínica comum, né? Funcional. Eu quero assassinar minha avó. Me conta mais. Eu quero tomar leite com manga. E que mais? Tô querendo tomar um pacote de Rivotril. É isso que você faz, você dá continuidade. E ainda, por outro lado também, se por acaso chega o Amílcar Lobo numa sessão de análise, em nenhum momento ele toca na questão da tortura, vamos supor que ele está na sessão de análise porque ele está muito viciado em jogar jogo eletrônico, ou está viciado em pornografia. Eles falam assim, eu estou muito viciado em jogar LOLzinho. Você fala, e aí? Aí, suponhamos que nunca apareça numa sessão de terapia o tema da tortura, por exemplo. Sei lá, não sei, não tô aqui fazendo um monte de viagem, mas eu acho que elas podem ser minimamente instrutivas. Então, isso não vai ser um tema, porque o tema de análise, classicamente pelo menos, é o tema que o sujeito traz. É a palavra que o sujeito traz, não é a palavra que a gente coloca sobre ele. E essa foi o questionamento do Jean Luce sobre esse tipo a gente pode, se quiser, até chamar de esquerdização da psicanálise e de alguns setores da psicanálise, notadamente lacanianos. Essa seria uma espécie de celeuma que aconteceu lá atrás e que eu acho que é como é que fala? Exemplar, serve de exemplo aqui para nós sobre o tema que você chamou. Mas Pode Só falar, Dani. para entender, Felipe, a esquerdização lacaniana de certas psicanálises seria pela posição do Alush de dizer que essa pessoa é analisável, por exemplo, um torturador ou qualquer pessoa, ou por ela não ser analisável? É isso que eu não entendi. Por ela não ser analisável. Então, aí A ele não posição do seria. Alush seria uma posição, digamos, neutra. Não sei se neutra ou que não é política. A posição da Brescia Viana era uma posição política. A psicanálise não pode aceitar torturadores. Quem é contra a tortura, assim, naquele momento, naquele campo, naquele contexto, eram pessoas de esquerda. Eu acho que nesse sentido. Então, mas a Bresser Manviana, ela não é lacaniana, né? Não é lacaniana, mas os colegas dela que estavam em torno, Hélio Mascarenhas, Wilson Shebab, eram Ah, tá. figuras incipientes do lacanismo no Brasil. Mas eu acho que, apesar dela não ser lacaniana, e o Aloysio ser, mas começava ali, talvez um retrato de como é que está o cenário, principalmente o cenário lacaniano no Brasil. Eu acho que serve de exemplo por isso. Aí, bom, agora a gente consegue ter, eu imagino, um exemplo de como que as transmissões na psicanálise são mais ou menos sintomáticas. Tem mais um outro livro que chama Transferências Cruzadas, que é do Daniel Kuperman, que eu acho que vale muito a pena ler, porque a tese dele é que, assim, você tem escolas de psicanálise, contexto de psicanálise, transferências que não são analisadas. E essas transferências, como não são analisadas ou dissolvidas, elas acabam gerando uma espécie de adoração pelas figuras que vieram anteriores ao sujeito numa escola. E aí, agora, só vou falar mais um pouquinho, para não tomar muito tempo de ninguém, sobre o cenário, talvez o cenário, como eu percebo, o cenário lacaniano no Brasil, porque é de onde eu venho, eu sou lacaniano e tal. Como eu já disse, eu ponho minha comida em casa e pago meus boletos graças ao Lacan, então, assim, eu tenho um pouco mais de conhecimento desse campo. Quando eu fui estudar um pouco da história do estruturalismo, tem dois calhamaços fantásticos de um sujeito que eu acabei de esquecer o nome, mas que chama História do Estruturalismo, volume 1 e 2. O que a gente nota na França é uma espécie de cultura filosófica muito, muito presente, uma espécie de apreço do país como um todo pela filosofia. Tanto que deixa eu só olhar o nome do sujeito que escreveu, História do Estruturalismo, só olhar o nome dele que eu esqueci. Ele chama François Dossé, não sei. Esse cara, ele começa a dar cifras das vendagens dos livros na França. Então, o livro do Foucault, o Palavras e as Coisas, vendeu pra cacete. Os escritos do Lacan, que ninguém entende a rigor, vendeu pra cacete. Então, o que era esse país que consumia tanta teoria?
que tinha uma espécie de doxa teórica, por mais que isso pareça ser uma contradição em termos. Mas qual que era nesse contexto, então, eu acho que foi nesse contexto que floresceu a psicanálise francesa, mas especificamente a psicanálise lacaniana. Um contexto em que as pessoas consumiam muita teoria, em que as pessoas tinham muito apreço e já tinham, digamos, uma transferência prévia com o campo teórico e especificamente com a psicanálise lacaniana, porque ele era uma espécie sei lá, de figura heróica de Deus que andava entre os franceses. Então iam até eles, todo mundo, gente rica, revolucionário maoísta, o cara virou uma figura mitológica na França. Então, nesse contexto, eu acho que assim, o estilo do Lacan, esse estilo problemático e tal, talvez fizesse muito sentido para aquele momento. Eu não conheço exatamente o momento, estudei algumas coisas de história, mas eu não sou um especialista na França estruturalista, na França do estado de bem-estar social. Mas eu acho que para lá parece que aquilo fazia muito sentido. Mas o que acontece? Quando você transpõe uma teoria para um outro lugar, seja um outro lugar temporal, seja um outro lugar geográfico, talvez umas palavras que as pessoas têm mais costume com elas, umas palavras em que as pessoas entendem mais porque elas têm mais vivência com essa palavra, elas têm mais sentido. Mas quando você transpõe, quando você transporta para um outro lugar, talvez alguma coisa ali se perca. Isso aconteceu especificamente, por exemplo, com o Derrida. Quando o Derrida desembarcou nos Estados Unidos, ele teve uma leitura extremamente relativista. E quando o Derrida leu aquilo que os americanos comentavam sobre os textos dele, ele falou assim: não, galera, não é exatamente isso. Não sou tão relativista assim. Tem uma coisa que não pode ser desconstruída, que é a hospitalidade e tal. Então, ele teve uma reformulação da teoria dele, pelo modo, digamos, talvez descontextualizado ou desgeografizado, ou, com o que ele foi lido nos Estados Unidos. Então, você tem esse problema de transporte teórico de um campo para outro, do campo original para um outro campo. Se a gente quiser falar do Marx também, quando o Marx foi transportado para a Rússia e depois para a China, você teve inovações teóricas por parte do Lenin, por parte do Mao, nesse transporte teórico para o leste do mundo, para o Oriente. Então, você tem essas questões. E aí, o que me parece assim é que nesse transporte, a gente talvez tenha, se fosse para chutar, agora eu não tenho nenhuma teoria sobre isso, é mais um achismo meu do campo, assim, uma sensação, não sei se essa minha sensação interessa a alguém, porque é particular mesmo, mas quando você transporta uma teoria baseada nesses dois últimos exemplos do Derrida e do Marx, você pode tentar manter ou o sentido da coisa ou uma espécie do vocabulário, a roupagem da coisa. Então, para você manter o sentido da coisa, talvez você tenha que adaptar o vocabulário a um novo contexto, ou a um novo público. Ou você faz o contrário, você mantém o vocabulário, mas aí o sentido vai se perder por conta da peculiaridade do público. E se fosse para eu chutar, e é para eu chutar, né, porque vocês me convidaram para vir aqui, mas chutando já, eu diria que atualmente no Brasil, mas também no mundo, mais do Lacan foi preservado, mais do vocabulário lacaniano foi preservado do que talvez do sentido lacaniano. Então, acaba sendo muito comum a gente pegar textos de teóricos lacanianos e estar repleto de uma terminologia lacaniana que, se você ler com um pingo de ceticismo, aquela terminologia não é inteligível. Talvez ela fosse inteligível na França, quando Lacan escreveu, e a França estava naquele rebuliço estruturalista e pós-estruturalista em mais de 68, e Sartre e a galera discutindo humanismo e anti-humanismo e aquele escambau todo. Talvez fosse uma terminologia que fizesse muito sentido para aquele contexto, não à toa. Lacan virou a figura que foi importantíssimo, foda pra caralho, muito bom, genial, brilhante, o que quiser. Mas quando a gente transpõe esse contexto para cá, essa teoria para cá, eu acho que ela acaba padecendo desse, desse problema, da gente ter transportado mais o vocabulário que o sentido. Eu acho, só para terminar, tem mais dois pontos aqui que eu pensei agora, assim, só para terminar, eu acho que isso tende a acabar. Eu acho que, assim, começou-se a surgir vários teóricos, tipo o Zizek mesmo, tipo Darian Leder e tal. No Brasil, um que eu acho que é um cara que é bem didático, assim, que não vendeu alma para o Lacan, por exemplo, igual eu vendi, por exemplo, mas
Gente, aquele sujeito do Rio, como é que ele chama? Birman, Joel Birman, um cara que não tem, quando ele escreve, não tem muito desse apanágio lacaniano e tal. Mas eu acho que isso tende a acabar, porque agora talvez esteja passando um momento assim de mais proximidade com essa figura mitológica do Lacan, saca? De, nossa, como esse cara é próximo, o que que ele estava querendo dizer, o que que ele disse quando ele disse que eu dissolvo essa escola e não sei o que lá, e o que que ele disse quando ele disse que ele era um excomungado, que ele disse que o significante do outro barrada era a pegada do homem na lua, o que que esse cara estava querendo dizer com esses enigmas que ele deixou para nós? Agora, eu acho que a gente chega num momento em que talvez a gente esteja um pouco mais distanciado dessa figura do Lacan e comece a avaliá-lo de um jeito talvez um pouco mais sóbrio, um pouco mais rigoroso, tentar entender mais ele, porque nós não temos a proximidade para senti-lo. Eu acho que é um negócio assim, quando você tem uma proximidade para sentir um vocabulário, você tem mesmo necessidade de formulá-lo, de entendê-lo. Eu acho que agora que nós estamos mais longe do Lacan, talvez a gente comece a sentir menos o Lacan e tentar compreender mais. Não à toa, um dos lugares que mais se produz material interessante sobre o Lacan no mundo hoje, que eu acho realmente muito legal o que a galera escreve, é na Eslovênia ali, a galerinha amiga do Zizek. O Tom Sik, o Madeleine Dolar, a Lenka e o Panchik, assim, mais um pessoal. Então, eu acho que nós estamos começando agora a ter um outro sintoma no campo, nós estamos começando a ter, vamos ter novos problemas com esse distanciamento do Lacan e com talvez uma reformulação um pouco mais rigorosa do Lacan. Nós vamos começar a ter novos problemas sintomáticos no campo, mas torço para que esses problemas antigos sejam resolvidos, porque sintomas talvez a gente sempre tenha. Todo tipo de agrupamento gera uma espécie de hábitos de grupo, uma espécie de clichê de grupo. Mas agora nós vamos ter que lidar, suspeito, daqui a 10 anos, nós vamos ter que lidar com novos clichês, com novos problemas, e isso é que é interessante, isso que torna os campos ricos também. E por fim, eu acho que talvez essa talvez excessiva proximidade com Lacan assim, gerou aquele efeito que eu cheguei a discutir um pouco no outro na outra. Peraí que tá passando um carro super barulhento aqui. Pronto. Eu cheguei a discutir um pouco naquela outra entrevista, um pouco no texto, essa espécie de cismogênese que acontece no campo da psicanálise, assim, que a gente é contrário ao nosso coleguinha, só porque o outro coleguinha aprecia mais ao autor X ou Y, ou ele está numa outra agremiação. Então acaba que a gente é contra o coleguinha só porque ele é de outro time. Assim como o Cruzeiro é contra o Atlético só porque são times diferentes, ou assim como o Corinthians é contra o São Paulo só porque são times diferentes, tem hora que parece que se você olhar de fora sem nenhum comprometimento com o campo, você consegue meio que sentir esses homogêneos é um termo da antropologia, você consegue sacar essa teoria da diferenciação, ou narcisismo das pequenas diferenças, como Freud dizia também, você consegue sacar que vários dos dessas fofoquinhas de corredor, não gosto de fulano, não gosto de ciclano, não, tal pessoa é muito afetada, tal pessoa não sei o que lá, a gente vai xingando os nossos coleguinhas e os líderes dos nossos coleguinhas e tal. Parece que várias dessas tretas, elas meio que são, são tem influência também desse tipo de proximidade sensível ou sentimental que a gente acaba tendo com Lacan ou com a psicanálise mesmo. Então, eu acho que assim, eu chutaria, não por mim, porque eu não me proponho a renovar o campo de forma nenhuma. Assim, eu sou um cara que não tenho circulação em meios lacanianos. E nem tenho produção teórica, nem estudo muito psicanálise, estou mais envolvido em outras coisas ultimamente. Mas eu chutaria que assim, essa renovação do campo agora está acontecendo, assim, está acontecendo de um jeito muito bacana e eu acho que tende a ganhar mais espaço e eu torço para que futuramente nós tenhamos outras formas sintomáticas, outros sintomas, outros problemas, outras coisas para analisar internamente do que essas que nós estamos tendo há, sei lá, talvez 40 anos, desde a morte do Lacan. Acho que era isso que eu tinha para dizer por Uhum, hora. uhum, uhum. Legal, Felipe, obrigado. Muito rica a tua fala, né? Traz muitos desdobramentos, tem muitos meandros, né? Você quer comentar, Rodrigo? Quer fazer alguma reflexão? Olha, a mim traz muitas questões, que é muito interessante, porque, bom, vou dizer que eu estou me aproximando agora do Lacan, né? Desde o início
do curso da minha graduação, né? Agora na prática clínica. E parece que o Felipe vai falando de uma espécie de um lugar quase sagrado para algumas pessoas, né? Para alguns teóricos, né? Daí a gente vai pensando assim, me parece que a gente vai levando muito para um campo meio que religioso, sabe? Meio que meio que não se mexe aqui, né? E esse incômodo eu venho percebendo já há algum tempo, né, no início, nesse início do meu percurso, né? Esse início de percurso meu, e de alguma forma, quando o Felipe disse que alguma coisa aí está mudando nesse sentido, né? Tá mudando, os lugares estão mudando, as coisas estão mudando de lugares, né? A gente vai falando de uma própria necessidade, até cultural, talvez, né? Quando ele fala dos lugares geográficos, né? A gente está no Brasil. Não dá para atender aqui no Brasil como se atende na França, talvez. Eu nunca estive na França, mas imagino que tem as suas diferenças, né? Então, assim, vejo, não sei, me parece algo positivo, né? Eu acho que o Felipe fala também de um certo esquerdismo, né? É isso? Não sei se foi essa palavra mais ou menos que ele usou, né? Essa coisa da neutralidade. E parece que tudo parece que pode ser revisto de alguma forma, né? E não sei, me traz muitas questões. Inclusive eu lembrei de um grupo de estudo de Lacan que eu faço, Seminário 1, e veio muito. Parece que Lacan, de certa forma, está no imaginário nosso. A gente está estudando psicanálise, a gente nem conhece Lacan ainda direito, a gente já imagina um monte de coisa, né? Em certo momento do texto, Seminário 1, a gente estava tentando descobrir se Lacan estava falando do real, simbólico e imaginário. E alguém para e pergunta, mas por que vocês querem saber se Lacan está falando de simbólico, real e imaginário? Daí, né, uma reflexão, depois eu pensei, isso diz de uma angústia nossa do não saber, né, de querer saber sobre Lacan, de falar sobre Lacan, né? Isso é um sintoma, né? Eu acho que o perigo disso é a gente levar isso para a prática, né? Tentar adivinhar, tentar antecipar, né? Então, assim, me parece que eu tenho a impressão, por onde eu circulo, com quem eu converso, que há um incômodo, um mal-estar frequente a respeito dessa ideia do lacanismo, que vocês trazem, inclusive, no outro vídeo, que eu achei bem legal. Esse termo, né, o ismo, no final, né, quase como que uma doença, ou algo meio patológico, talvez, para brincar, não sei se é por aí, né? Mas, não, para talvez algo mais afetado, acho que é mais legal a palavra, né, do que patológico. Então, assim, é uma crítica em cima da teoria, do ensino, na verdade, né? E isso só abre, parece, né, o campo, assim, as possibilidades. Como eu disse, me veio muitas questões na fala do Felipe, né? Não sei se estou falando certo, Felipe ou Felipe, desculpa. Mas, não sei, por hora, talvez me venha isso, né? Eu confesso, assim, que sou bastante novo no campo, né? Sair, talvez, desse apaixonamento, né? Esse deslumbre que vocês vão dizendo no outro vídeo, inclusive, né? E vai indo para um lugar mais de sobriedade mesmo, né? O que a gente está fazendo com o ensino de Lacan, né? Como a gente assim, a gente transmitem para a gente transmite de alguma forma também, né? Então me vem muito essas questões assim, e mas por aí por enquanto. Legal, obrigado, Rodrigo. De fato, tem o vídeo anterior, né, para quem não assistiu, com o Felipe, que é o lacanismo, como é que é? Uma igreja de gente de mentira, Uma o igreja lacanismo para lacanianos, né? Tá aqui no canal Gaiata Psi. E é curioso porque o Felipe faz essa crítica bem forte, né, bem dura. Muita gente ficou ofendida só pelo título, né, do artigo dele no Lava a Palavra, que foi o mesmo título aqui do vídeo que ele gravou comigo, né, aquele dia. Mas ele mesmo se diz um lacanista, ele mesmo agora diz que é o Lacan que paga os boletos dele, né? Então,
o quanto isso também não é sintomático. E tudo bem, né, que seja, né, o que que não é sintomático, né? A tal da ambivalência, né? Desconfie de quem não tem nenhum grau de ambivalência em relação à psicanálise, a si mesmo, aos teóricos, porque a vida é isso, é um fluxo e, ao mesmo tempo, é uma inibição de um fluxo. Ou seja, o que que é o sintoma? É um conflito entre desejo e defesa. Você tem um desejo que vai rumo a algo, tem uma expectativa de realização. A defesa é o quê? É o seu antagonismo, é aquilo que vem impedir a realização do desejo. Então, o ser humano ele é paradoxal, por isso que Uhum. não se ofendam tanto, assim, que, né, se é que essa dica pode ter alguma aplicabilidade, né? Por quê? Porque Sim. todos nós somos seres humanos e sofremos com a psicanálise. Então, quando a gente fala dos sintomas psicanalíticos, se eles vão acabar ou não na transmissão, é como uma forma de poder produzir um saber, né? Eu acho que antes de dissolver o sintoma, a gente deve procurar encontrar um meio de decantar ele numa forma de saber operativo, fazer algo com ele, né? E é Uhum. o que a gente procura fazer aqui no canal Gaiata, né? Então, quando se fala da transmissão sintomática ou transmissões sintomáticas da psicanálise, a transmissão da psicanálise, sintomática ou não, mas ela sempre é sintomática de alguma maneira, ela tem a ver com o próprio exercício da psicanálise. Uma coisa é indissociável da outra, porque se eu faço análise com um dono de núcleo de, eh, de pós-graduação em psicanálise, e eu tenho interesse de que ele participe da minha banca examinadora, de que o reconhecimento público que ele tem me alavanque, né? Se eu faço análise com um dono de escola psicanalítica e eu faço minha formação nessa instituição psicanalítica, ou faço análise com alguém que é da alta cúpula dessa sociedade psicanalítica, eu já tenho um atravessamento hierárquico, né? Já tem poder envolvido, né? Já tem submissão. Então, quando você cita esse livro Transferências Cruzadas, né? É isso, né? Quer dizer, a gente, dependendo da forma como a gente se analisa e com quem a gente aprende a psicanálise, é enxugar gelo, porque aquilo é a reduplicação de um lugar de impotência infantil, né? Impotência infantil na medida em que a gente tem a onipotência de ter um apadrinhamento e ser salvo, ainda mais por uma instituição, por um grupo, por um orientador, né? Ainda mais num mundo meritocrático, em que as pessoas precisam de títulos e precisam se exibir, né, com esses títulos para que elas possam dizer que elas são alguém, né, que elas têm um destaque. A gente se vê diante desse cenário de desamparo, com as pessoas correndo atrás, né, para terem um lugar aí no campo psicanalítico. E o campo psicanalítico é algo extremamente vasto, paradoxal, ambíguo, heterogêneo. Eu acho que, em função não só da pandemia, mas do próprio fato, né, de que qualquer um, a rigor, por lei, pode se intitular psicanalista, porque não é regulamentado, né, enquanto profissão, é um ofício ou uma ocupação. Tem Uhum. até meme sobre isso hoje em dia, que todo mundo virou psicanalista, né? Porque acaba sendo algo também fálico e também sintomático, né? Do tipo, bom, de dia trabalho como Uber ou tenho alguma ocupação e tal, e à noite eu sou psicanalista e enfim. E pode ser que seja psicanalista mesmo, né? Mas a questão é que acabou se tornando uma espécie de válvula de escape, né? Inclusive para pessoas que querem explorar isso de maneira mercantil. É muito fácil hoje criar uma escola de psicanálise, é muito fácil atrelar a psicanálise a determinados interesses religiosos, de grupos religiosos, né? Enfim, e não há quem fiscalize ou quem cheque isso. Não que deveria ser fiscalizado, acho que deve ficar
livre, de uma maneira assim anárquica, mas isso também traz, ao mesmo tempo, paradoxalmente, algumas consequências, que é que há uma certa qualidade aí que fica em questão. Porém, não é a burocracia que garante a qualidade, ao contrário, a burocracia institucional se provou na história da psicanálise, seja dentro ou fora da IPA, ou dentro ou fora do lacanismo, ela se torna também um regime de obediência e por isso ela também é sintomática, do tipo, bom, então um psicanalista é aquele que faz análise 3 vezes por semana, durante 5 ou 6 anos, 4 vezes, e entrega trabalhos e é supervisionado e paga seus boletos e entrega o seu TCC, os seus relatórios, enfim. Eu acho que esse é um grande sintoma da psicanálise que existe até hoje, que é muito vulgarmente, inclusive, explorado, pelo menos aqui no Brasil, que é esse paradigma escolar onde a gente está num lugar de aluno, do aluno que tem que absorver conhecimento a partir de um determinado mestre, né? Onde o que se privilegia não é o saber inconsciente ou a posição subjetiva de cada um no manejo da psicanálise, senão um aprendizado fundamentalmente teórico, né? Então, eu vejo que essa falta de representação em função desse excesso de pulverização institucional da psicanálise hoje faz com que existam essas grandes personalidades psicanalíticas, hoje, em função da psicanálise estar mais permeável entre os jovens, atrelados a um discurso libertário de esquerda, que acabam, digamos, se encontrando num lugar de autoautorização, né? Ou autoproclamação como os representantes públicos da psicanálise no Brasil, que também acaba gerando um efeito de massa, como se uma pessoa ou 2 pessoas, 3 pessoas pudessem falar em nome de um grupo muito heterogêneo, inclusive politicamente falando, tendo em vista que não existem só psicanalistas de esquerda, tem psicanalistas que têm adesão religiosa, tem psicanalistas de direita, de centro, né? E que às vezes, em função desse cenário de hoje, tem que quase que esconder a sua predileção política por causa disso, né? Só uma parte. Eu também, assim, eu não quero ser mal interpretado a dizer que a psicanálise não é de esquerda. Eu não sei se ela é de esquerda ou não. Eu não tenho fundamentação para falar, ela é de esquerda, ela não é. O Lacan, eu sei que ele era um monarquista na infância e votou na direita a vida inteira. E o Freud não era nenhum bolchevique, muito pelo contrário, ele tinha fortes críticas ao bolchevismo ascendente na Rússia. Mas quando eu falei que é de esquerda, é como se fosse uma característica mais hegemônica no nosso campo, no Brasil hoje, Uhum, talvez no mundo, assim, só como uma característica, assim, se a gente quiser, como um sintoma, uhum, alguma uhum, coisa que pode ser investigada, que traz material muito rico. Acho que a maioria dos teóricos de psicanálise que eu leio são de esquerda, então, assim, só dizendo que, eu não sei se a minha prática é de esquerda, até chutaria que não, mas só estou dizendo que é uma característica do campo, está mais dominado pela esquerda, só isso. Uhum. Sim, essa coisa tem essa coisa de psicanálise de direita ou de esquerda também é algo relativamente recente. Não que não houvessem trabalhos sobre isso, o próprio Eric Fromm, né, o próprio Freud, né, eles já comentavam tanto dessas questões sociais e políticas, mas essa polarização entre esquerda e direita, pelo menos no cenário brasileiro, ela é relativamente recente em função do movimento lacaniano. Na IPA, por exemplo, antes das instituições lacanianas aqui no Brasil, não se dizia nem que a psicanálise é de esquerda e nem de direita. Ela era, digamos assim, derivada de uma posição médica, de tratamento com as pessoas. Aí vocês perguntam, mas medicina é medicina, é de direita ou é de esquerda? Pode-se até pensar, será que tem medicina que é de direita e medicina que é de esquerda? Pode-se dizer que uma psicanálise neutra, então, seria nas entrelinhas de direita, porque estaria fechando os olhos para questões macrosociais mais amplas? Sim, de alguma maneira é possível, porém, eu mesmo me considero um psicanalista independente anarquista, o anarquismo seria de uhum. esquerda,
Porém, eu não acho que a psicanálise deva ser negada, por exemplo, a priori, pelo menos, né? Claro, tem situações e situações que têm que ser avaliadas, quando tem eventualmente crimes hediondos, é claro, né? Tem que se avaliar a viabilidade ou não de um analista atender uma pessoa ou da psicanálise estar presente numa determinada situação. Mas eu mesmo, eu estando à esquerda dentro dessa posição anárquica, né? Que é da responsabilidade interiorizada, não é de fazer qualquer coisa, eu não me atrevo a dizer que eu não que um empresário teria que ser hostilizado ou impedido de fazer análise. Não acho que estejam falando que sim, não acho que mesmo quem é psicanalista de esquerda nesse sentido de criticar a neutralidade chegaria a tal ponto, mas quase que há, inclusive nas redes sociais, uma massificação, um empuxo Uhum, que não, que esse tipo de gente não é bem-vinda, que seriam pessoas ruins, que seriam pessoas que estão presas a um gozo, o que eu acho que é eticamente muito complicado, porque senão você faz um maniqueísmo, né? Como se o ser humano que votou no Lula é bom, quem votou no Bolsonaro é ruim, qualquer coisa nesse sentido. Aí você segrega, faz uma segregação social, aprofunda mais a dicotomia social e empobrece o diálogo, empobrece a sociedade. Eu não acho que isso seja psicanalítico. Acho que uhum. psicanálise é a arte de poder escutar as pessoas, né? Diga lá, Rodrigo. Eu acho que nesse sentido, né, da, vamos dizer, esquerdização da psicanálise, tem a impressão que muitas vezes cai num lugar pedagógico, sabe, de dizer o que é certo, dizer o que é errado, como se falar, quem deve ser escutado, né? Isso é moralizante, né? Me parece que isso não tem muito a ver com o que eu tenho estudado em psicanálise, né? Me parece que cai nesse campo perigoso às vezes. Não há contradição, não há ambivalência, né? Fulano é amor, fulano é ódio, né? A gente vai vendo que não é bem assim, né? Uhum, Quando a gente escuta, a gente para escutar, não dá para a gente dizer que existe o bem e o mal, né? uhum, Vamos dizer assim. Ainda mais no campo político, né? Claro que a gente está falando de questões assim muito sensíveis, né? Que a gente viveu ultimamente no nosso país aqui, né? E assim, acho interessante se posicionar, né? Quem quer, né? Eu acho que não é ninguém é obrigado a isso, né? Eu acho que tem também essa cobrança, é. mas o perigo é cair nessa pedagogia, sabe? Me parece bastante assim, muitas vezes. Uhum. Não sei. Não, eu acho que o Daniel falou da tal da arte da escuta, assim, quando uma das coisas que não podem acontecer dentro de uma clínica, por exemplo, acho que é uma espécie, não pode via de regra, também não vou ficar falando o que que não pode, porque eu não tenho nem autoridade para isso, nem competência. Mas eu acho que via de regra você tipo, não se debate com o paciente. Se o Uhum, paciente, sei lá, tem tal, você não fica argumentando. A interpretação não é uhum, feita para argumentar, é feita para mexer numa zona que está para além do fisiológico, mas para quem da razão, que é onde o Freud colocou a pulsão. O limite é a zona de interseção, zona de penumbra entre o físico o psíquico e o somático. Foi ali que o Freud colocou a definição de pulsão clássica do Freud. Você tem que ter uma palavra que age ali nessa zona. E não à toa, posteriormente, o Levi-Strauss ele definiu o psicanalista como um xamã moderno. Quando ele define o psicanalista como um xamã moderno, é porque ele pretende-se que a psicanálise haja nesse domínio da carne que um xamã consegue agir. E o exemplo do Levi-Strauss ali no artigo dele, acho que chama Eficácia Simbólica, é como que por meio do ritual um xamã consegue fazer com que o diâmetro da bacia da parturiente, da moça que vai dar à luz, se expanda. Então você olha como é doido. Parece que por meio de uma intervenção simbólica os xamãs eles conseguem relaxar a tal ponto essa parturiente, conseguem fazer certos tretas na alma ali, na carne, que conseguem expandir a bacia. Então, e ele fala assim, uhum, bom, se isso, e isso parece estar vinculado a uma espécie de eficácia simbólica. E aí a gente vai pensar, bom, a gente perde essa eficácia simbólica na medida em que a gente vai conversando demais, entrando demais nesse campo da cultura. Mas se você pensa que um uhum, bebê, quando fica longe da mãe, ele consegue provocar em si uma febre patológica,
você vai vendo traços de onde que é para a psicanálise agir. Então, assim, a partir de traços, não, zonas onde é para a psicanálise agir, que é exatamente nessa zona entre o psíquico e o somático. E aí eu acho que nesse sentido, se você tem esse tipo de elaboração, uma espécie de pedagogia, como o Rodrigo bem colocou, seria uma prática pedagógica, ou enfrentamento, ou tentar convencer, ou tentar fazer o sujeito ali se identificar com o que é certo para você, que era a grande crítica do Lacan à psicanálise inglesa e americana. Você perde, talvez, essa zona de trabalho esquisita, mas preciosa da psicanálise, né? Tem vários, Uhum. imagino que tem vários jeitos corretos de você fazer uma psicanálise e vários jeitos errados. Só que quanto mais clareza teórica a gente tem disso, mais a gente consegue fazer nosso trabalho bem feito. E assim, hoje em dia, eu acho que meu único compromisso com a psicanálise não é nenhum compromisso político mais, já foi. Hoje em dia, meu único compromisso com a psicanálise é fazer meu trabalho bem feito, porque eu acho bacana trabalhar com isso, assim como tem algum engenheiro que pode achar bacana construir ponte, algum lavrador, desculpa, achar lindo plantar café ou cultivar café, sei lá, fazer um trabalho bem feito. E aí, se você pegar o tipo de demanda que chega hoje na clínica, pelo menos para mim, que é uma demanda muito mais voltada para sintomas ou modos de sofrimento do tipo ansiedade, depressão, e no caso, como eu trabalho no CAPS AD, vício em droga, talvez seja necessário a gente tentar fazer o trabalho que o Jean Loche propôs que fosse feito com um cara, por exemplo, o Amilcar Lobo. Tirar a teoria de lado e tentar ver como que Uhum. o Jean Loche ele meio que propõe que ele é como se fosse um desafio teórico, um desafio à teoria estabelecida. E se o caso clínico contesta a teoria, você não vai contestar o caso clínico, você vai tentar mudar a teoria. E, basicamente, se vocês pegarem os 5 casos clínicos clássicos do Freud lá, o Homem dos Ratos, o Homem dos Lobos, não sei o que lá, são 5 casos que na introdução, se não me engano, ele fala assim, olha, eu podia falar de um monte de casos que deu certo, mas eu vou falar desse caso aqui que deu errado. Por que o Freud escolhe, cacete, 5 casos clínicos que deu errado para discutir a teoria? Porque são 5 casos que colocaram a teoria em xeque e trouxeram novas elaborações para ele. Eu acho que é Uhum. recuperar esse tipo de atitude teórica. E, de certo modo, também, a atitude do Lacan, que é um cara que, se você pegar os escritos, ele critica páginas seus escritos, tem 800 não sei quantas páginas. Em 450 páginas, ele está falando mal da psicanálise inglesa ou americana. Então, assim, por quê? Ele está falando assim, olha, a psicanálise virou uma espécie eventualmente, uma pedagogia, em outros momentos, uma teoria da identificação com a figura do analista, e não uma figura desse tipo de tentar encontrar uma espécie de plot twist na fala do Sim. cara. E aí, só para terminar, eu acho que nesse ponto desses novos sintomas, sei lá, a gente tem que começar a buscar outras coisas, outras teorias, começar a reler o Lacan, talvez com outros olhos. Assim, eu fui encontrar no Lacan algumas pistas para lidar com ansiedade e depressão no seminário 18 até o 20, quando ele começa a falar da tal da lógica do não todo. Eu falei assim, gente, isso aqui parece que ele está tratando, chuto, não sei se isso está correto, porque não existe muita teorização sobre, ou se existe, eu não tenho muito conhecimento, porque eu não frequento assiduamente o campo mais, mas eu chutaria, se fosse para chutar, que a ansiedade e a depressão são sintomas decorrentes de um mundo que participa dessa lógica que o Lacan denominou não todo, de um outro inconsistente. Ao passo que eu tenho trabalhado clinicamente com essas hipóteses, que as neuroses clássicas, obsessão, fobia e histeria, seriam problemas psicológicos decorrentes de um mundo em que o outro ainda tem alguma consistência, que você tem uma totalidade, qualquer coisa do tipo. No mundo em que não há inconsistência, ou como Lacan diz, não existe mais mundo, graças a Deus não existe mais mundo, talvez o tipo de sintomatologia que apareça aí seja decorrente dessa estrutura de mundo, dessa nova estruturação do mundo. Por isso, também, que talvez a gente não encontre mais muito, hoje em dia, com neuróticos histéricos clássicos, com as histéricas clássicas freudianas, com os obsessivos clássicos, com a criança cheia de fobia e tal. Você tem um pânico generalizado, uma ansiedade ferrada, neguinho se matando e se drogando. Nesse cenário de neguinho ansioso, triste pra cacete, se matando, se drogando e sem emprego, talvez funcione se a gente der uma claque para a gente falar assim, pô, vamos tentar talvez construir uma teoria em cima do fenômeno que se está nos apresentando. Eu acho que talvez eu não vou fazer esse convite porque, como eu falei, eu estou em outra praia.
Mas eu acho que se fosse feito um convite interessante para o campo, eu acho que ele iria nesse sentido, assim, com toda a minha humildade, eu acho que esse sentido seria um bom caminho a tomar para a gente talvez melhorar as nossas práticas clínicas e tal. Talvez investir um pouquinho mais nessa coisa da investigação mesmo, né? Investigar, né? Colocar essas interrogações aí para circular, para fazer pensar, para fazer cavucar mais, né? E de fato, assim, teoria a gente lê, a gente estuda, mas ali frente a frente ali com o sujeito, o bicho pega, né? Não tem teoria que nos acode às vezes, né? Claro que a É, gente tem às uma vezes não tem. base, não tem. Mas às vezes E tem, mas aí que tá. A relação entre teoria e prática é complexa. sim, sim, Não é trivial. sim. E quando tem, né? Eu acho que o problema às vezes é quando tem, né? Que a gente, opa, vamos colar aqui, acabou, resolvi. Será? Né? Será que é por aí, né? E não sei, eu acho que também me parece, né, que a gente que está na prática, sempre ter, não sei, me parece, eu tomo cuidado muito com os imperativos, né? A gente falando de política, imperativo do lado de esquerdo, imperativo do lado esquerdo, né? Os imperativos são sempre perigosos, né, para determinar quem são as pessoas, que lugar elas ocupam, né? Fulano é fascista, fulano é não sei o quê, né? Será? Né? Acho que antes de tudo escutar, né? Se dá a possibilidade da dúvida, né? Dessa ambivalência que o Daniel fala, né? Que às vezes a gente, não sei, pode acabar esquecendo, né? Não sei, parece que também por aí Sim. pode ser interessante para fazer. É, eu tenho mapeado um tanto assim que de fato o Brasil ele mudou muito, né, nas últimas décadas. Ele está bem mais politizado. Eu lembro que quando eu era pequeno, a visão dos políticos era político é ladrão, acabou, né? Ninguém Uhum, lembra em quem votou, né? E tudo mais. Eu acho que o fenômeno das redes sociais ele acaba gerando uma politização, que é bom de uma certa maneira, mas por outro lado, são discursos massificantes até em função dos algoritmos, porque a gente só vê discurso de quem é parecido com a gente, né? uhum, O YouTube não, mas o Facebook, né, o Instagram da vida, a gente sabe que ele vai gerando um espelhamento, um efeito bolha. E o que eu tenho visto é que justamente entre os jovens que estão com a comoção social pelas injustiças, o que é plenamente cabível, também tenho essa comoção, mas que eles acabam, em função dessa fúria em relação às injustiças, eles incorrem numa posição militante que eu entendo que tem a ver com o ato de governar, que dizia Freud, que ele considerava, inclusive, como um dos impossíveis, junto com o educar e o psicanalizar, ele considerava o governar um uhum, dos impossíveis, e acaba entrando num discurso de bem e de mal, de palavras de ordem, onde as pessoas teriam que ter uma espécie de conduta ilibada, de conduta exemplar, e a psicanálise seria dirigida a pessoas que têm uma conduta ilibada, uma conduta exemplar, que seriam bons cidadãos, né? Aqueles que exercem a democracia. E isso não é psicanalítico, porque no meu uhum, eu não gosto de dizer o que é o que não é psicanálise, mas nesse caso eu permaneço freudiano. Tem muitas coisas que eu não sou, mas nesse caso eu permaneço freudiano porque o ser humano ele é paradoxal, ele é contraditório, e se você sai por aí julgando com palavras de ordem e intolerância, né, de alguma maneira, sem poder uhum, escutar e cuidar das pessoas que estão fanatizadas, estão em processo de adoecimento, você deixa, inclusive, de salvar ou de dar uma oportunidade de transformação, melhor dizendo, não de salvação, mas de dar oportunidade, uma transformação emocional que, por exemplo, poderia ajudar a transformar o campo social. Então, eu vejo muito mais a minha clínica hoje e a minha posição nas redes sociais muito mais atrelada à ética do cuidado do Ferenczi, por exemplo, ao Winnicott, né? Do que há um tipo de lacanismo intolerante, raivoso, pautado aí num superego,
né? Que é muito parecido com as religiões quando elas dizem você tem que amar o seu semelhante, você tem que ser assim para Deus gostar de você, senão você vai para o inferno. E não, e o verdadeiro amor não é o amor obediente, o amor servil. É o amor orgânico, é o amor que vem de dentro para fora. Então, se a gente for pensar numa revolução social verdadeira, no meu entender, é a revolução de um a um, com a psicanálise dando lugar no um a um, não na massa, mas respeitando e fomentando a subjetividade singular no um a um, para que cada um possa ou não escolher, exercer e potencializar o amor que existe dentro de si no laço social. Eu O Lacan parece vejo a que. Ah, psicanálise, desculpa. cara. O Lacan parece que em algum momento ele diz alguma coisa parecida, assim, que se as pessoas fossem psicanalizadas, a questão da luta de classes ou qualquer coisa do tipo seria mais pura. Ele fala, não, a psicanálise não acabaria com a luta de classe, mas se as pessoas fossem psicanalizadas, a luta de classe seria mais ferrenha, qualquer coisa do tipo. Eu acho que eu não acredito nisso, porque eu não acredito em revolução, eu acho que está tudo ferrado mesmo e acabou, mas dá para dar dois. Eu lembrei aqui agora que eu atendo dois casos em que os meus pacientes votaram no Bolsonaro. Eu não gosto do Bolsonaro, digamos. Meus dois pacientes, que eles tocaram nesse assunto durante a sessão. Só que um dos casos eu atendo porque o sujeito tem um problema seríssimo com o trabalho dele. E o outro caso, o sujeito tem um problema seríssimo com o casamento dele. São os dois. E assim, se o cara nunca trouxe, se o cara não falou que quer, ele só. Um dos sujeitos que é Uhum, dono de um comércio, ele fala assim: ah, eu votei no Bolsonaro porque, sei lá, eu vi esse negócio de imposto aí e tal, mas depois sumiu, esse assunto nunca mais apareceu. Eles, tipo, tocaram no assunto Bolsonaro, mas não deram continuidade. E aí eu vou convocar o sujeito para ficar debatendo comigo, Bolsonaro? Lógico que não, Bolsonaro, lógico que não. Eu estou tratando ali do problema desse cara com o trabalho dele e o outro cara o problema do ciúme dele, basicamente. Então eu não vou escolher qualquer Uhum. temática. E assim, é por conta disso que assim, eu sei lá, eu, eu já vi gente tomar o poder por enlevos marxistas, já vi gente tomar o poder por enlevos cristãos, já vi muita guerra. Agora, nunca vi nenhum psicanalista fazer porra nenhuma em nível de política. Assim, eu acho que tem outras ferramentas que são bem melhores, tipo religião, ideologia, controle de massas, música, amor, igual o Daniel falou, militância, atividade ali junto com a pobreza, que são muito mais efetivas para conectar pessoas e juntar pessoas e formar um exército ali combativo do que ficar psicanalizando gente. Mas isso é só minha opinião. Pode ser que não. eu E também. assim, e não tem problema ter um monte de opinião diferente. Só eu não eu já não aposto mais na psicanálise como ferramenta de transformação social. Tem uma era. Uhum. Sim, Sim, sim. eu acho que a psicanálise ela continua sendo herdeira da medicina no sentido do discurso de Hipócrates, né? Ela deve, a princípio, alcançar a todos. No estado ideológico, emocional que essa pessoa se encontra. E, de fato, né, se ela for transformada num instrumento de governo ou de Uhum. poder, eu não acho, eu Uhum. acho que perde o sentido de psicanálise. E não estou dizendo que o governo não seja possível, que seja. Tem outras formas mais eficientes de fazê-lo. Mas eu acho que a psicanálise ela deve, digamos, os psicanalistas devem fazer essa autocrítica acerca do limite que ela efetivamente possa ter de transformação Uhum. social. Quando dá certo, a gente consegue ajudar alguém a transformar a relação que ele tem com a própria vida. Quando dá certo. Evidentemente que a psicanálise ela se compraz com questões de ética, democracia, que ela é contra a violência, o racismo, formas de discriminação. Mas a questão é como que isso vai ser exercido. É pautado no superego, né? Ou num ideal, ou é um exercício de alteridade pautado aí na abertura que cada um pode poder exercer em relação a si mesmo e aos outros. É no um a um que isso acontece.
É muito relativo, né? Tava pensando aqui, eu tenho, claro, analisantes, pacientes que são bolsonaristas, tem uma transferência, uma contra-transferência, ok, legal. De repente tem uns que são ali mais para a esquerda e que a transferência não é tão legal, vamos dizer. Então, assim, é muito relativo, né? Assim, essa coisa do 1 a 1 eu acho bem interessante também, né? É que me parece que não é direto a questão, né? A questão não é levada diretamente. A gente está mexendo ali com, bom, o mal-estar da pessoa, inconsciente, né? Agora, parece que é sempre uma surpresa. Não dá para dizer para onde a gente vai, né? A gente vai construindo ali no, sessão por sessão, o dia a dia, né? Na angústia que a gente tem também, pelo menos eu tenho muito. Então, meio por aí, né? Eu acho, de forma alguma, ela pode, talvez, olha eu que dizendo que ela pode ou não, né? Quem sou eu? Mas aqui no meu caminhar aqui, né? No meu aprendizado, não tomar esse lugar moral, né? De dizer o que é certo e errado, o que deve ser feito ou não, né? Já investigando ali no sujeito, a gente vai vendo que vai muito além do certo e errado, né? Muito além disso. Muito além. Tem Sim. coisas ali que Uhum. não dá nem para colocar, talvez, no campo político, né? Não sei. É porque a pessoa que diz que ela votou em fulano ou ciclano, ou que ela simpatiza com uma ideia tal, uma ideia, isso tem a ver com toda uma trama muito mais ampla e Sim. profunda de quem ela é, com Uhum. a vida dela, com o momento de vida que ela tá. Que se você simplesmente separa o mundo em rótulos, você Sim. tá eliminando toda a possibilidade de escuta e desdobramento disso, né? Porque o dono da padaria votou no fulano de tal por causa de um fator, o faxineiro Uhum. votou no mesmo cara por um fator muito diferente, né? Naquele momento, o voto dele na outra eleição pode ser em uma outra pessoa, isso tudo é plástico, né? Então, essa é a questão da importância da escuta, que aí você quebra o efeito de rótulo. Uhum. E Freud foi muito assertivo quando ele falou de psicologia das massas e não de psicanálise das massas, porque as massas são acéfalas, né? Elas têm aí a figura do líder que a gente vê que pode Uhum. acontecer na psicanálise, na política como um todo. Então, de fato, uma transmissão que possa decantar o sintoma em saber, uma transmissão da psicanálise, no meu entender, que transforme esse conflito entre desejo e defesa na produção de um saber operativo, é algo que vai nesse sentido, assim, né, da gente poder ultrapassar a questão do rótulo, do indivíduo, do totem, da submissão e dos apadrinhamentos. Eu acho que e dos Uhum. títulos, né? Eu acho que vai nesse caminho aí. E aí sou suspeito para falar, já tenho dito isso aqui no canal, da alternativa da anarcopsicanálise, uma responsabilidade Uhum. que vem de dentro para fora. Ah, mas isso daria margem a oportunistas e vigaristas que um belo dia de manhã acordam, soltam três peidos e se auto-intitulam psicanalistas. Sim, mas não é o que já acontece de alguma maneira A rodo. com instituições e tudo, então me parece que talvez Uhum. sejamos mais honestos e escutemos. Será que essa pessoa está numa posição analítica ou não está? Tá bom, você é psicanalista? Como que você sustenta o que você faz, o que você pensa, né? Ah, Uhum. tá. Não, aí realmente faz sentido. Não é eu me formei em tal lugar, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, eu estou aliado a tal pessoa. Não, pode ser um cara que esteja numa condição, pode ser um psicopata que esteja atrelado a uma instituição, como é o caso, né, que você citou, que não sei se era psicopata ou não, mas tinha uma condição aí de transgressão ética grave, né, em função da tortura, né? Agora, a Uhum. estrutura dele psicopatológica, não sei qual era, não me atrevo a dizer, né? Uhum. Perfeito. Bom, acho que é isso, né? Já temos aí mais de uma hora de gravação, um tema bastante Caramba. complexo e Pô. polêmico, né? Muitos meiantes dá para a gente ficar associando aqui, mas serve também como convite para próximas oportunidades
Então, queria agradecer a presença de vocês, pessoal. Rodrigo, Felipe, um prazer muito grande estar aí com vocês. Felipe, mais uma vez, Rodrigo, primeira vez que eu estou conversando. E, pessoal, quem gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilha. Vou dar uma de ato de governar aqui, incitar a sugestão, aquela forcinha para o vídeo. Isso Vocês aí, querem? gente. Muito obrigado. Oi, pode falar. Não, é isso. Muito obrigado. Prazer revê-lo novamente. Revê-lo novamente é ridículo, né? Prazer revê-lo e prazer conhecer o Rodrigo. E é nós que estamos. Obrigado, Daniel. Prazer, Felipe. Acho que falei errado de novo. Muito legal estar aqui. Muito feliz pelo convite. Legal, É isso. obrigado, pessoal. Até a próxima, hein? Obrigado. Tchau, Saudações tchau. análicas. Tchau, tchau.